Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Este é o quarto e último bloco e o entrevistado de agora é o professor Nelson Silva Júnior, que vai conversar conosco sobre a exposição Lugares do curso de Artes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aliás, curso do qual o senhor é docente, e a exposição reúne atividades, como eu posso dizer assim, trabalhos, melhor dizendo, dos professores do curso de arte. Os professores às vezes fazem exposições com os alunos, organizam as exposições dos alunos, ajudam eles nesse processo, é natural, mas agora não, agora vocês fizeram algo, como eu posso dizer, que reaproxima o mundo docente da sua atividade fim, que é a arte. E eu vi inclusive uma obra sua que gostei muito, que foi parece de longe um quadro, mas é uma peça de cerâmica, né? E isso desperta muita curiosidade das pessoas. Tinham outras peças ali curiosas, mas eu gostaria que o senhor nos falasse, em primeiro lugar, do objetivo da exposição Lugares. Por que Lugares? E por que fazer com que os professores, e apenas os professores neste primeiro momento, estejam expondo, neste momento em particular? Boa noite, Ney, a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Antes de mais nada, quero agradecer o espaço que vocês têm sempre nos dedicado. Isso é muito importante, né? A arte ela não existe se não tiver esse compartilhamento. Essa exposição Lugares, nós temos já há alguns anos um projeto onde nós desenvolvemos exposições juntamente com alunos. Então nós já fizemos em Curitiba, Castro, Ponta Grossa, e essa é a primeira exposição que apenas os professores participam. Um dos motivos foi justamente a gente retomar a produção artística de cada docente. Como eu já comentei em outras ocasiões, a vida docente muitas vezes afasta o professor, que muitas vezes é um artista também, né? Nós temos vários professores que antes mesmo da docência já eram artistas plásticos, renomados até, e que acabam, em função da rotina profissional do docente do ensino superior, acabam se afastando dessa produção. Então, quando nós optamos, eu e a professora Adriana Rodrigues Soares, que também é uma artista, é uma das expositoras e é curadora da exposição, quando nós paramos para pensar sobre essa exposição, a nossa proposta foi que cada professor falasse do seu lugar, né? Por isso há o nome, o título da exposição, que é Lugares, que ele falasse do seu lugar da produção. Todos nós sempre falamos de algum lugar, né? Se eu sou um historiador, se eu sou um jornalista, se eu sou um artista, eu falo de um lugar específico, que é esse lugar que nos propicia a produção artística. Então ali, cada professor desenvolveu um trabalho dentro da área que ele atua como docente ou sua área de pesquisa. Então por isso que nós vamos ver ali diferentes linguagens. Da pintura, da cerâmica, da videoarte, da fotografia, do diálogo entre arte e ciência. Por quê? Porque cada professor, a gente fala, né, cada professor artista, nesse caso, foi buscar justamente o lugar da sua produção, do seu estudo, da sua pesquisa, daquilo que talvez tenha ficado um pouco lá para trás em função da vida docente. Só que ao mesmo tempo acaba tendo uma função didática, né, professor? Porque vocês passam por estilos tão diferentes, por técnicas tão diferentes, que não tem como a exposição não ser, pelo menos, levemente didática. Eu concordo com você e penso assim, eu acho que toda exposição de arte, ela é uma exposição didática, né? Ou ela pode se tornar um excelente instrumento didático, para que as pessoas vejam, por exemplo, quando a gente fala de fotografia, se você pega a obra que nós temos lá de fotografia, que é da professora Patrícia Câmara, ela é fotografia, mas ao mesmo tempo ela é uma instalação. Então você vai ver duas fotos, diante das fotos uma meia de mulher colocada, criando um espaço que é a instalação. E às vezes as pessoas dizem assim, mas o que é instalação? O lugar também é um lugar da arte contemporânea, do qual a gente fala, porque a nossa produção é uma produção contemporânea, porque acontece nos dias de hoje, mas é contemporânea enquanto movimento artístico mesmo. E aí, nesse sentido, é muito importante que as pessoas vão para lá. Ontem a gente deve ter uma experiência que uma pessoa foi na exposição, filho de uma pessoa conhecida, e depois ele trouxe a foto pedindo que a gente explicasse o que era aquela obra. Então, isso se torna um espaço de aprendizagem. Claro que uma exposição você não vai ter lá dizendo, eu posso
criar uma exposição que seja essencialmente didática. De repente colocar lá a obra, explicar qual é a linguagem, qual o sentido daquilo. Mas a proposição da exposição é justamente que as pessoas tenham essa fruição com a arte, né? Que diante de uma obra de arte, elas se questionem mesmo, nossa, isso é arte, por que é arte, o que quer dizer a arte, qual é a função da arte? E aí ela realmente se torna um espaço didático-pedagógico, como você bem coloca. Eu gostei de todas as obras, é claro, mas algumas chamam a atenção. Eu sou um profissional de TV, então tem uma peça ali de videoarte que é muito chamativa. Vídeo também é arte? Sim, né? Eu gosto de falar para as pessoas, né? Tudo pode ser arte. Nem tudo é arte, mas tudo pode ser arte. E aquele trabalho de videoarte que nós temos ali é da professora Cristina Mendes, que é uma artista plástica curitibana, depois ela fez concurso, está atuando hoje conosco aqui, e ela transforma o seu trabalho, os seus estudos, tanto é que se você observar na videoarte, vão ter momentos de anotações, de palavras. Então o que ela faz? Ela pega todo o esboço que ela faz para a sua produção pictórica e transforma esses esboços, esse processo todo de produção numa videoarte, né? Tanto é que o próprio nome já fala, videoarte. Eu sempre costumo falar, eu uso como exemplo a fotografia. A fotografia ela pode ser um mero registro, né, de um encontro social, de um aniversário. Ela pode ser, como no fotojornalismo nós temos, né, o registro, mas ela pode ser uma expressão artística a partir do olhar de quem está fazendo coloca. Então, assim como todas as linguagens, o vídeo é uma delas. E a videoarte é uma linguagem bem contemporânea, muito presente. Então, se você olha toda a dinâmica, toda a velocidade daquele vídeo, você vai perceber nisso essa forma de expressão do artista a partir da conexão de imagens, né, que são imagens estáticas colocadas em movimento. É bem interessante. Confesso para o senhor que a peça que mais me chamou a atenção pela unificação de linguagens, embora isso não deva ser necessariamente novidade, porque a arte e ciência realmente caminham juntas. Em alguns aspectos, ciência é uma arte e a arte pode ser uma ciência, né? Isso é um fato, é só parar para pensar um pouquinho que as pessoas vão chegar a essa conclusão. Mas aquela peça de arte-ciência, ou ciência-arte, né? Acho que tem uma nomenclatura apropriada, é muito curiosa. Você poderia descrevê-la para a gente? Tem uma parte, por exemplo, que aparece na matéria que eu fiz para o Jornal da Educativa, tem uma parte ali que mostra a combinação de diferentes luzes. O senhor poderia nos relatar um pouquinho? Isso. Aquela obra, a autora é a professora José Agatha Parrilha, que ela é uma doutora em arte e ciência, né? O doutorado dela é nessa área, e ela chama de um objeto arte. Na realidade, é um objeto arte no qual ela reúne essa linguagem da arte com a ciência. Como você bem disse assim, não há como desvincular, por exemplo, a ciência de nada do que nos permeia, muito menos com a arte. Então o que ela trabalha, por exemplo, é a sensação da cor, da luz, né, da cor luz, quando você coloca um objeto diante da cor vermelha, da cor verde, da cor amarela, e aí você tem a possibilidade de colocar todas essas cores ao mesmo tempo e você vê o efeito do branco. Então isso é uma coisa que nos fascina porque você trabalha o conceito da ciência, né, da mistura da cor luz que resulta no branco. É até muito interessante quando a gente pensa em cor, porque se você pega a cor pigmento, se você misturar todas as cores, você nunca vai conseguir o branco, você vai conseguir o preto, né? Algo escuro. E na luz é o contrário, quando você mistura todas elas, você consegue o branco. Então isso é um excelente momento para as pessoas pensarem na cor como um elemento artístico de uma composição, de uma obra, e também como um elemento da ciência, como um elemento da luz. Então aquele é um trabalho que ela fez, inclusive, com o seu grupo de pesquisa, que é o Interarte, né, interação entre arte e ciência, que trabalha com isso. Então ela transforma um objeto arte com diferentes possibilidades de se perceber arte e ciência nesse diálogo tão profícuo que existe, né? Na sua peça em particular, a sua peça tem o formato de um quadro. O quadro é de metal, mas a peça é de cerâmica. E confesso, para um leigo às vezes fica confuso. É cerâmica ou é metal? Ou o metal faz parte da arte cerâmica? Na realidade, o metal ali ele é o suporte para a cerâmica. A obra é uma obra essencialmente de cerâmica. Então, quando
quando eu pensei nessa obra, toda a concepção dela, né, desde a escolha da argila, da queima, da pintura, ela é essencialmente cerâmica. Porém, como que eu vou dar o suporte para ela? Como que eu vou colocar isso? Aí eu utilizei do ferro, por exemplo, eu poderia ter usado uma tela, né, de um quadro de tecido, ter colado as peças. Mas naquele momento, em função da estrutura das peças que eu havia trabalhado, eu achei que o ferro seria o melhor complemento, né? Tanto é que ele dá uma leveza, ele está suspenso para você poder pensar nisso. Mas ela é um trabalho essencialmente de cerâmica. Professor, a exposição fica na galeria da PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais, aqui no centro, perto da Catedral, até quando? Até o dia 20 de agosto nós estamos lá com a exposição. Se escolas, por exemplo, quiserem, ou qualquer pessoa que queira, um acompanhamento nosso, um dos professores pode estar lá. Iremos com o maior prazer, porque isso é uma coisa interessante, não é, Nico? Você fala. A gente percebe assim, a galeria da PROEX, ela ainda é uma galeria pouco visitada pela comunidade em geral. Ela é uma galeria que atende, que está ali para atender a comunidade, mas ainda quem frequenta mais é a própria comunidade acadêmica. Então as pessoas que estão nos ouvindo agora, e, né, a gente sabe da abrangência do seu programa, e quiserem até lá, por exemplo, levar a escola, levar os filhos, fazer uma visita guiada, nós estamos à disposição, podem inclusive fazer contato pelo telefone da universidade e que nós agendamos para ir até lá. Até o dia 20 de agosto estamos lá. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, né, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão, pela abertura, e é isso que concretiza esses espaços da arte que nós temos em Ponta Grossa. Novamente, obrigado. E obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.